Olá, hoje vamos falar um pouquinho do contexto histórico de quando surgiu o pré-modernismo. Bom, e daqui a pouquinho a gente fala também em outro vídeo aqui no canal o que foi esse pré-modernismo. E por que, no geral, a gente fala-se tanto quando vai falar de literatura em vários sites e estudos, tem-se referências ao contexto histórico? Bom, porque grande parte das produções literárias, principalmente as mais antigas, elas têm uma influência muito grande, muito estreita aí com os acontecimentos históricos da época em que viviam esses artistas. Com o pré-modernismo não foi diferente. Como eu disse, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do que, o que foi o pré-modernismo, o que aconteceu, quando aconteceu e por quê. Mas nós vamos falar do contexto histórico do iniciozinho do século XX. Mais ou menos entre 1902 a 1922 foi quando teve pra gente a Semana de Arte Moderna. Mas então, no mundo, o que estava acontecendo no mundo? Apesar nós vamos falar do pré-modernismo, depois do pré-modernismo brasileiro, mas nós não estamos descontextualizados do que acontece no resto do mundo, né? Nós não estamos isentos do que acontece ou não deixamos de ser influenciados, muito antes pelo contrário. Então, no mundo, o que estava acontecendo? Devido aos avanços da pós-revolução industrial, o mundo ele tem um desenvolvimento tecnológico jamais visto até então. Hoje, para nós, talvez não faria nem cócegas, mas para aquela época aconteceu assim, foi um grande acontecimento. Tudo era artesanal e de repente começa a ser a produção que era artesanal, antes era artesanal, passa a ser de forma industrializada. Além disso, ocorre no mundo todo muitas rivalidades entre os países, porque existe também uma decadência do imperialismo, né? Para quem não sabe o que é imperialismo, é quando um bloco ou uma grande potência ele domina, assim como aconteceu com o Império Romano, enfim, domina ali grande parte do mundo e das relações econômicas e políticas, etc. Então, as pessoas, com o avanço da tecnologia, com a ascensão da burguesia, aquele processo todo em que o dinheiro começa a ter tanto ou mais poder do que as relações estabelecidas pela monarquia, pela nobreza, porque antes os títulos de nobreza valiam muito. A partir de então, o que começa a valer, e até hoje, é a grana, é o dinheiro, o que move o mundo. Então começam a acontecer aqueles que tinham dinheiro, falam, poxa, a gente tem um poder aqui sim, nós queremos fazer valer esse poder, nós pensamos e queremos diferente. Então todas essas brigas, essas divergências, elas acabam, infelizmente, gerando a Primeira Guerra Mundial e pouco tempo depois os Estados Unidos aí começa a assumir aí o posto de grande potência mundial, a primeira grande nova potência mundial. Aí é uma foto pra gente aí da Primeira Guerra Mundial, aí alguns soldados aí, enfim, cenas tristes que a gente gostaria que não tivesse acontecido na história do mundo, da humanidade, por conta da Revolução Industrial também as relações de trabalho, elas surgem novas relações de trabalho, em que aí eu não sei se na imagem tá dando para vocês verem, que as crianças, as mulheres, elas vão trabalhar, são extremamente exploradas e etc e tal. Por conta disso, começa não é que começa a acontecer, fica mais escancarado ainda as explorações que geraram assim consequências muito tristes e complexas para a humanidade inteira, como crianças e mulheres trabalhando 18 não digo, mas entre 12 e 16 horas por dia, às vezes por uma refeição diária, de qualidade bastante questionável, enfim. Então, no mundo, além dessas questões todas, lá na Rússia estavam acontecendo, então,
o proletariado toma o poder, né? Aqueles que não estavam, né, no poder, como os membros da nobreza e os mais ricos, né, eles tomam o poder e surge então o comunismo e o capitalismo. Lá na Rússia, no inicinho do século XX, lá, né, dos vermelhos e brancos, que guerrearam entre si lá, que queriam instituir os seus ideais, cada um defendia os seus ideais, e também no mundo como um todo, em especial na Europa, aconteceu aí o avanço das ciências, né, das filosofias sociais, em que defendia-se um discurso, né, o discurso de que precisava-se praticar mais e falar menos, menos discurso e mais ação, né? E por conta dessas questões todas, como as imagens mostram para gente, né, começaram a acontecer muitos conflitos, muitas revoltas, em que grupos como os socialistas e os anarquistas começavam, não, quando a gente fala começavam, na verdade não é nenhum termo apropriado, né? Porque, na verdade, quando essas reivindicações, essas lutas, elas aconteciam, é porque várias outras coisas já tinham sido feitas ou tentadas. Então, eles questionando, né, o extremo poder instituído das potências coloniais, mesmo aqueles que já estavam independentes continuavam sendo explorados, e o mundo, né, começa aí a dar voz, esses excluídos começam a cavar o seu espaço, né, o imperialismo ele começa nessa charge aí, né, que tem como né, um predador mesmo, né, como a aranha aí enquanto um predador, né, o imperialismo ele está sendo representado aqui por um predador porque era o que faziam, né, exploravam-se aqueles que tinham um potencial de desenvolvimento, mas não para que eles crescessem, mas que eles alimentassem e preservassem o poder na mão de poucos. Então esse era o cenário mundial que que a humanidade vivenciou, e por conta de todos esses avanços, essas questões, a urbanização começa a mudar a sociedade, uma sociedade que era ainda com bastante resquícios feudais, né, era muito rural, ela muda, ela ganha aí um caráter urbanístico e com todas as implicações, quer sejam positivas ou negativas, como poluição, que não tem moradia decente para todo mundo, etc, etc. E aqui no Brasil, o que aconteceu nessa época? Aqui no Brasil, nós vivíamos, né, no início do século XX, está tampando aí um pouquinho, mas eu vou ler para vocês. No início do século XX aqui no Brasil, foi o momento em que houve a transição da República da Espada, que era a ditadura militar, para a República das Oligarquias, ou a República do Café com Leite. Não confundam essa República da ditadura militar com a ditadura militar, né, da década de 60 e 70, não. Né? Nós estamos falando lá no início do século XX, lá em 1900 e pouquinho, antes de 1910, tá certo? Então, isso estava acontecendo aqui no nosso país, tá? A República do Café com Leite é quando os grandes fazendeiros, mineiros e paulistas, eles assumiram o poder, né, aqui do nosso país. Minas com o leite e São Paulo com o café e vice-versa, por isso que é chamada da República do Café com Leite, ok? E aqui tem uma foto pra gente aqui, né, de uma fazenda de café, né? Nas cidades começam a aparecer não começam a aparecer. Nas cidades ganham voz e visibilidade, né? Uma classe reformista, em especial nos quartéis, e com os militares que estavam insatisfeitos com a situação em que eles viviam, e eles tinham, quando eles vieram trazer as suas ideias diferentes do que estavam acontecendo ao redor, né, deles, da população, buscando aí, trazendo, exigindo, lutando por melhor qualidade de vida, por melhores conquistas, avanços, etc. No nosso país, nessa época, tinha muita, mas muita gente insatisfeita,
por conta de um monte de coisa que não era legal que estava acontecendo. Por isso aconteceram algumas rebeliões, algumas revoltas, como a revolta da vacina que aconteceu em 1904, teve a revolta da Chibata, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela. Essa última imagem que apareceu para a gente aí é uma foto da revolta da vacina. Tá, e o que acontecia, né? O que isso tem a ver com as obras? No próximo vídeo em que a gente vai falar das características do pré-modernismo, a gente vai entender o que está acontecendo. Essa imagem é uma imagem que ilustra para a gente o ciclo da borracha. O que aconteceu no ciclo da borracha? A riqueza que a gente tinha no país, que era concentrada no Sudeste, lá na República do Café com Leite, em que o Sudeste, em especial Minas e São Paulo, ali como as grandes potências, etc., ele desloca, né, para o norte do país, com o ciclo da borracha, e com isso faz com que a desigualdade social e com o resto da pobreza no nosso país, ele se acentue. E mesmo, né, a riqueza indo para o norte, essa riqueza não era do povo, né? Não sejamos iludidos aí, ingênuos. Não era uma riqueza do povo, e sim uma riqueza dos grandes, né, dos poderosos, certo? E por conta, né, desse escancarar assim, da desigualdade, da miséria, começam a surgir várias tensões nacionais, né, nacionais e regionais. Como, por exemplo, a revolta de Canudos na Bahia, em que por conta, essa foto que a gente colocou agora é uma foto mesmo, não é nenhuma pintura, nenhuma representação de filme, né, da revolta de Canudos, em que Antônio Conselheiro liderou um grupo de pessoas propondo uma maior igualdade entre as pessoas que viviam ali no sertão da Bahia, e pela foto a gente já imagina o que aconteceu com eles, né? É claro que quem está no poder não vai deixar que essas situações aconteçam, né? No Ceará, as pessoas no Nordeste como um todo, não só no Ceará, elas desesperadas, né, a busca pensa, muitas pessoas passando fome e no Nordeste, além das questões econômicas, ainda tinha a questão da seca, que piorava tudo ainda mais, né? Por conta desses problemas todos, as pessoas recorriam à fé, por isso que Padre Cícero, ele tem uma visibilidade ainda maior, e surgem muitos e muitos conflitos, e no meio desses conflitos, né, um destaque que temos é o cangaço, com o famoso, né, Lampião, o Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, que lidera um grupo de cangaceiros que fazem e acontecem no Nordeste inteiro. Olha aí, os bonitos aí. Lampião e Maria Bonita, falei bonitos, né? Lampião e Maria Bonita. Essa galera andou botando terror por aí. Quem são alguns traficantes de hoje em dia para botar terror como essa galera aí? Mas tudo isso devido às grandes dificuldades pelas quais o povo brasileiro passava. E na capital, que era o Rio de Janeiro, na época o Rio de Janeiro era a capital, acontecem duas grandes revoltas, assim, né? A revolta da vacina e a revolta da Chibata, que a revolta da vacina, desculpa, gente, a revolta da Chibata foi uma rebelião liderada por marinheiros contra castigos físicos, é isso que aconteciam. E como, né? E claro que tinham lá os vilões e os heróis, né? E um deles, o da vacina lá, foi Oswaldo Cruz, e na revolta da vacina, por conta da obrigatoriedade de vacina, etc. e tal. E na revolta da Chibata foi o Almirante Negro. O João Cândido, ele era chamado de Almirante Negro, e aí vale uma observação aqui que nós não falamos ainda em relação ao contexto histórico aqui do nosso país. O que acontece? As pessoas, né, nesse momento em que, principalmente nos grandes centros como o Rio de Janeiro, na época não sei se vocês vão se lembrar, que na época do realismo, do naturalismo, tinham muitos cortiços e etc. Esses cortiços, eles começam a ser desfeitos porque as pessoas saem dos grandes centros, os cortiços eram nos centros, elas migram para a periferia, e quando elas vão para a periferia, elas criam as favelas, em condições talvez até piores do que as que vivenciamos hoje em dia.
E um dos grupos que acabou indo para as periferias e criando todo esse cenário eram os negros recém-alforriados, que foram simplesmente, né, cuspidos da sociedade. O termo é esse mesmo, não é? Tem um autor, eu não esqueci o autor que usa esse termo, mas infelizmente ele não está errado. É como se as pessoas não valessem mais, né? Salve os imigrantes, eles que sabem tudo, manda esses escravizados aí para lá e etc e tal. Eles nunca foram bem tratados, na verdade, né? Mas mesmo após a abolição, mesmo tanto tempo depois após a abolição, muita coisa não houve tanta melhora assim para eles. Então esse era o contexto em que nós vivíamos, né? Brigas, guerras, conflitos, disputas de poder para todo lado, no mundo e no nosso país também. Eram cada um buscando aí o seu quinhão, defendendo aquilo que entendia ser o melhor para si, infelizmente, e não para a nação em si. Por isso tantas revoltas, por isso tantas circunstâncias, por isso tantas mortes. E as obras pré-modernistas, elas retratam muito isso. Por isso que é interessante a gente fazer esse paralelo aqui, falar um pouco do contexto histórico para vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de estudar, ler sempre, buscar outras informações. Não fiquem só com as informações que vocês acessam nos vídeos que a gente traz para vocês. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Até lá!